Olá, bem-vindas à Matriarque. Hoje estou aqui com a Josefina e a Rose e estamos entrevistando a cantora Uana Maim, que é cantora, artista de Recife, e hoje a gente vai querer conhecer um pouquinho sobre o trabalho dela. Primeiro eu queria agradecer muito pela Uana por estar aqui com a gente, para dividir um pouco a sua história, e muito feliz de poder dividir a história de uma amiga tão querida de tantos anos aqui na Matriarque. Pode falar, desculpa. Eu queria agradecer também pelo convite, dizer que para mim é massa, né, poder, enfim, compartilhar um pouquinho do meu trabalho, das minhas experiências e também trocar com outras mulheres, né? Eu sei que eu imagino que a gente se afine muito, né, em várias ideias, então para mim é massa, é um espaço bem potente esse aqui também. Massa, muito feliz, amiga, de verdade. E então, para começar, queria que vocês apresentassem um pouco, falassem um pouco sobre a sua trajetória como artista, o que você já fez, né, os caminhos que te trouxeram para agora. E também, se você pudesse dar um pouquinho, falar um pouco como é ser uma artista independente na cena de Recife e do Brasil como um todo. Eu me chamo Ana Maim, tenho 26 anos. Sou cantora desde os 16 para os 17, mas eu já trabalho com artes, enfim, não trabalho, né? Mas na verdade eu tô nas artes desde muito nova, né? Minha trajetória começou no teatro e aí eu entrei no curso aqui da Federal de Teatro, né? Foi no momento que mudou de artes cênicas para teatro, né? E eu queria muito fazer artes cênicas porque eu entendia que o curso de cênicas dava conta dessa coisa, desse meu desejo, tanto de estudar teatro como estudar dança. Só que aí foi bem no momento que mudou o curso e eu entrei em teatro. Quando eu entrei em teatro, eu percebi que eu não queria estar em teatro porque, na verdade, o que era meu rolê era uma coisa mais arte do corpo, performance, então eu migrei para a dança. E aí, quando eu cheguei no curso de dança, eu comecei a pesquisar cultura popular. Entrei em grupo de pesquisa, de extensão e fazia parte de tudo que era de cultura popular. Em teatro, eu já tinha pago todas as cadeiras que eram, tipo, danças tradicionais do Nordeste. Então, eu já estava há um tempo, né, nesse lugar da cultura popular. E aí, nesse momento, como eu já, enfim, tinha os meus jobs de teatro, né, que era tipo um espetáculo sobre, enfim, sustentabilidade, fazer algumas coisas de teatro para criança nas comunidades daqui de Recife. Fiz uma tour pelo interior também, quando a gente descobriu que estavam querendo implantar uma usina nuclear em Pernambuco, que está sendo implantada, né, em Itacuruba, que é inclusive uma região indígena. E aí comecei a fazer esse tour de teatro e tal, mas já em dança. E aí, nesse momento, tinha uma parte, tinha esse espetáculo que eu fazia, que era Bicho Homem, né, foi esse tour pelo sertão, para a gente conscientizar as pessoas de que não era legal ter uma usina nuclear ali, né, sobretudo as populações que eram indígenas e quilombolas, né. Foi nesse momento que eu conheci as pessoas que, num futuro, foram meu primeiro grupo musical, que foi o Sagarana. E aí, nesse lugar do teatro, foi onde eu acabei fazendo parcerias musicais, né? E aí, mais pra frente, a gente criou o grupo, que foi o Sagarana. Foi um grupo que durou 5 anos, né? A gente conseguiu gravar um disco por uma lei de incentivo daqui. Conseguiu também aprovar um intercâmbio pelo Ministério da Cultura, então fez uma tour na Europa, em 2013. E aí, nesse momento, eu era meio dança, meio música, e aí também fiz uns trabalhos como modelo para CIA. E aí tava meio assim, sem entender mais ou menos de que lugar eu era e achando massa também ser de vários lugares diferentes, né? E até que chegou num momento que eu precisei, acho que tá mais presente numa linguagem só, e eu optei por continuar na música, que foi quando eu disse assim, não, eu não vou mais tá no Sagarana, vou fazer uma coisa solo. E aí assumi essa coisa de cantora mesmo, né? Vou ficar na música, vou trabalhar na música. Não que eu não acredito que as outras linguagens também estão nesse trabalho da música, porque, enfim, né? A gente faz um clipe, a gente também tem que, né, pensar naquela performance do palco. Então, acho que as outras linguagens todas somam ao trabalho musical também, né? E, enfim, acho que a gente consegue interagir muito entre as linguagens, mas eu tive que optar, né, um caminho. E aí eu decidi fazer carreira solo em 2016. E aí em 2016 mesmo, foi em 2017 eu aprovei um disco pelo mesmo edital que eu tinha aprovado do Sagarana, que é o Funcultura. E aí gravei o Pantera,
que é o meu primeiro disco, né? Na verdade, é o único disco que eu tenho até o momento. Eu lancei ele no ano passado, né? Em julho do ano passado, 2019. E aí, com esse disco, eu fiz 2 clipes, né? Consegui fazer uma circulação a nível local. Mas, já entrando naquela sua segunda pergunta sobre como é ser artista independente, ainda tenho algumas dificuldades de conseguir expandir meu trabalho, né? Por essa coisa de ser independente, de não estar vinculada, né, a um selo, a uma gravadora, a uma superprodutora, né? Acaba que eu tenho que movimentar muito o meu trabalho, tudo sai muito aqui da minha cabeça, por mais que eu tenha hoje uma pessoa que trabalha comigo na produção e, enfim, uma rede também de pessoas parceiras que estão sempre, tipo, trabalhando comigo em vídeo, em foto, né? Enfim, tenho essa rede, mas, ao mesmo tempo, existe uma dificuldade real em ser artista independente, né? E a gente, nesse momento de pandemia, né, quem sobrevive só disso, que não é o meu caso, eu também toco outros trabalhos, né, enfim, por questões de sobrevivência, né, quem sobrevive só disso, acho que está passando por maus bocados mesmo, por essa dificuldade que ainda há nesse mercado independente. Acho que é isso, né, acho que eu consegui falar um bocado. Tá rolando uma coisa aqui do meu vizinho, espero que não atrapalhe muito, assim, não sei como é que tá no áudio aqui para vocês. Eu queria perguntar assim, sobre, não está no script, na verdade, mas seu nome, né, o Ana Maim. Maim é uma super referência, né? Pensar Luísa Maim, enfim, é uma referência para mim. Eu tenho várias inspirações com Maim. De onde vem, assim, qual é a sua? Meus pais, eles foram do movimento negro, eles continuam sendo, né? Mas assim, no momento em que eu fui concebida, eles eram do movimento negro unificado. E aí rolou um boom aqui no movimento negro unificado em Pernambuco de mains, de dandaras, né, de todas essas referências que são as nossas grandes referências, né? Enfim, para quem é do movimento negro, para quem é negra, enfim, para quem é antirracista no geral. E aí eu fui uma das mains do momento do movimento negro. Aí algumas pessoas acham que é artístico, mas assim, foi registrado mesmo. Mas eu não sou parente de Luísa Maim, mas eu sinto como se fosse por causa dessa relação, né? Desde pequena, de entender quem é, de saber da importância também para nossa história, para nossa memória. Mas foi fruto da militância dos meus pais, desse conhecimento deles também, e desse desejo também de alguma maneira, a Luísa Maim ser uma referência para mim também, né? Legal. Acho que é a minha vez de fazer uma pergunta. Tá dando para escutar? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ah, ok. Sim, sim. Então, é uma pergunta um pouco mais sobre processo criativo, né? E como você busca suas inspirações para escrever letras ou para qualquer manifestação artística que venha, né? Como você busca inspiração para isso e como isso se reflete em movimentos políticos ou em crenças que você tem, né? Como você une essas duas coisas no seu próprio processo criativo? Nesse meu primeiro momento assim de carreira solo, me dediquei muito a pensar o sagrado feminino negro, né? Eu sentia que havia uma discussão muito grande sobre o sagrado feminino nos lugares, mas a gente não falava, na verdade a gente não falava assim, não havia um espaço para o entendimento do que era o sagrado feminino negro, né? Que tem toda essa coisa da ancestralidade das orixás. Então eu fui também foi um movimento pessoal, né, de encontro com a religiosidade negra, mas eu aproveitei e também fiz disso minha pesquisa para o primeiro disco. Então, nesse meu primeiro processo criativo, que foi o Pantera, eu falei muito sobre as orixás e sobre como essa relação com as orixás mulheres, né, Oxum, Iemanjá, Yansan, Obá, Euá, Nanã, né, como essas orixás mulheres, elas de alguma maneira exerciam alguma influência, né, sobre mim e também um acolhimento, um amparo, né, naquele lugar da religiosidade. Então, eu acho que é muito político falar de religiosidade negra, né? Então, assim,
eu mesmo não querendo ter um discurso político na coisa, e eu acho que eu tenho muito discurso político, acaba que eu fui muito contaminada pelos meus pais militantes, né? Mas, assim, eu tive um cuidado também de falar muito do lugar da religiosidade de uma pessoa que sente tudo isso, né? Que sente esse axé, que sente essas energias. E eu acho que é muito político falar de religiosidade. Então, de alguma maneira, mesmo eu não querendo e tendo a intenção de ser muito política na minha fala, eu sabia que aquilo ia gerar uma compreensão e também uma dimensão política, né, da discussão toda, porque eu tive que, né, mais uma vez, falar de intolerância religiosa, por exemplo, né, quando eu tive que me colocar nos espaços, falar de quanto é importante a gente, né, quando a gente discute sagrado feminino, a gente pensar nessa ancestralidade negra, pensar em como, né, a figura das orixás, elas têm muito a ensinar, né? Mesmo para quem não é da religião, a gente só se debruçar na mitologia dos orixás, a gente, né, muitos ensinamentos ancestrais mesmo, né? E aí, eu sentindo aquela volta de falar das ancestralidades, né? Não só da ancestralidade negra, mas, enfim, vendo esses movimentos de falar de ancestralidade, de sagrado feminino, fui buscar falar desse sagrado feminino negro. Aí, assim, naturalmente, eu acho que o meu trabalho já se mistura com política, porque as minhas referências são referências muito negras, afrocentradas. Então, esse lugar, né, de ser afrocentrado, de, né, enfim, de pensar uma cosmovisão africana e tal, é muito político, né? A gente, infelizmente, assim, quando a gente se debruça sobre a nossa história, já fica muito político, porque, infelizmente, e felizmente, né? Mas, assim, fica muito político porque é isso, né? A gente não tem tantos espaços, né, para falar sobre essas coisas. Então, quando a gente faz esse movimento, né, de vinda, de olhar nossas raízes, né, de olhar nossas conexões mais ancestrais, né, eu acho que a gente naturalmente já está sendo político, né, tá falando da nossa memória, tá reafirmando, né, o quanto a nossa memória nos foi roubada também e que por conta disso a gente precisa fazer esse movimento de volta, né, por conta da diáspora. Então, eu acho que eu vejo que meu trabalho, assim, né, que arte e política no meu trabalho estão muito, muito conectados mesmo. Com certeza, isso é muito importante, né? Então, parabéns por estar fazendo isso. Fala. Obrigada. Eu ia perguntar sobre, mas você já falou boa parte, né, desse processo do Pantera em si, né, dessa produção artística, do clipe, e eu queria que você falasse um pouquinho assim, dessa também de relação com o dia 25 de julho, né, você falou que você lançou o ano passado, né, em julho, né, inclusive, e falasse um pouco dessa relação, assim, e aí eu acho que você já conseguia falar um pouco pra gente como tem sido essa produção, como tem sido essa sua produção na quarentena, essa produção artística durante a quarentena, né? Como tem reverberado isso também nesse seu processo do Pantera? Eu escolhi lançar o Pantera em julho por algumas questões, né? Primeiro que a gente é triste, mas assim, em julho e em novembro as mulheres negras, né, as pessoas negras são muito procuradas, né? E acaba que isso é também uma oportunidade que a gente tem de fala, né, de se colocar, de aproveitar esse desejo, né, dos veículos, né, de ouvir o que a gente tem para dizer, né? E aí eu de alguma maneira pensei nisso como uma estratégia, né? Já que eu sou artista independente, eu pensei como é que eu posso também, né, de alguma maneira me aproveitar do pouco de espaço que a gente tem, né, e pode ter nas mídias. Mas também por conta do meu trabalho ser muito falar das mulheres negras e da minha experiência enquanto mulher negra, né? O disco eu escrevi no puerpério também. Então foi um disco bem difícil assim de sair por conta daquela coisa do bebezinho muito novo e tudo. Eu amamentei todos os dias de estúdio, todos os dias que eu gravei, meu filho foi comigo, né? Então, foi um processo muito assim muito da minha experiência de mulher negra. E esse momento do dia 25 de julho, essa data do dia 25 de julho, é uma data bem do movimento feminista negro, né? Do mulherismo também. É uma data muito das mulheres negras, né? Em novembro, a gente
pensa a consciência negra, mas a gente sabe que o movimento negro, ele também tem que evoluir nas suas questões, né, do feminino, né, de entender, né, como é a situação da mulher negra, né. Acho que Sueli Carneiro, que enfim, é uma grande intelectual negra, falou muito disso, sobre, né, como é importante enegrecer o feminismo e também, de alguma maneira, né, não seria feminizar, mas assim, tipo, trazer esse pensamento do feminismo negro para o movimento negro. Então, eu achei que seria a data mais interessante, porque eu também estava procurando trabalhar muito com mulheres negras, né? Eu lancei o Pantera, o clipe do Pantera, em maio do ano anterior, em maio de 2018, meio que só um ano depois que eu lancei o CD. E aí o clipe do Pantera eu também procurei trabalhar, né, basicamente com muitas pessoas pretas, com mulheres pretas, né? Fiz um outro clipe também que foi o Elecó, né, que é o roteiro, a direção de mulheres negras. Então, o tempo todo eu estava ou procurando as mulheres negras para serem essa rede, né, de parceiras e de pessoas que, né, estavam envolvidas com o meu trabalho, mas também era uma temática, né? Então eu achei que era o momento que mais combinaria, assim. E também foi o dia que foi escolhido para ser o meu show do Festival de Inverno de Garanhuns. Eu já tinha tocado no FIG algumas vezes, que é um festival daqui que é bem importante para o estado, né? E eu já tinha cantado no FIG algumas vezes como backing vocal, porque eu também, nesse meu momento assim inicial na música, eu fui backing vocal de alguns artistas. Então, cantei nos palcos principais, assim, de quase todos os festivais abertos de Recife, mas como backing vocal. Eu nunca tinha ido com o meu projeto solo e tocado num palco, assim, de tanta visibilidade. E aí escolheram para que meu show fosse nesse dia 25 de julho. Aí eu lancei o disco uma semana antes, né, para poder já chegar no show com o disco lançado, as pessoas poderem ter ouvido antes também. Então, foi uma soma de fatores, mas tem muito a ver também com o fato do disco ser sobre a minha experiência enquanto mulher negra. Muito potente, muito massa, super importante. Muito massa, né? Acompanhei super o processo de Pantera, assim, acompanho até hoje. E acho que, não sei, a gente queria saber um pouco também, amiga, dos seus próximos projetos, assim, né? O que você está pensando, porque, enfim, a gente tem conversado bastante sobre isso, mas também é um espaço de você falar, acho que não só os próximos passos, mas o que você tem visto um pouco sobre essa nova forma, né, de pensar a indústria fonográfica pelo digital, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde felizmente a gente não está podendo fazer muitos shows, mas como fica a comunicação da música, né? E se isso tem afetado também a sua produção sei lá, das suas próximas produções musicais. Então, acho que a pandemia deu uma desestabilizada, assim, em tudo, mas ao mesmo tempo trouxe essa coisa da gente pensar outros formatos. Eu tô num lugar assim que eu vejo os desafios desses formatos, mas ao mesmo tempo eu vejo o quão é urgente a gente também se adaptar a esses formatos, porque a gente tem a possibilidade de trabalhar em rede de uma maneira muito maior, assim, né? Então, antes da pandemia, eu estava pensando, né, em lançar um trabalho, mas não sabia como ia ser direito. E aí, quando decidiu que, né, é isso, a gente precisa ficar em casa, precisa trabalhar de maneira remota, também foi uma oportunidade de eu dizer, não, eu vou trabalhar com as pessoas que não sejam daqui de Pernambuco, porque aí eu tenho essa oportunidade, né? Porque a distância entre eu e uma pessoa que está aqui no estado e vocês que estão aí, sabe, em São Paulo, é a mesma coisa, a gente não pode se encontrar, não deve se encontrar, né? Então eu pensei, não, eu acho que é o momento também de eu conseguir trabalhar com pessoas de outros lugares. E aí é o que eu tenho feito, né? Eu tô tentando produzir um EP, tentando assim, porque eu fico um pouco ansiosa de falar de uma coisa que não tá tão concreta, mas eu tô produzindo um EP em parceria com um beatmaker também, e, enfim, um selo que é bem inicial, mas é aí de São Paulo. E também tô com uma parceria em Salvador, que provavelmente a finalização do disco vai ser com um técnico de Salvador. Então, assim, eu tô
trabalhando completamente em rede, né, com pessoas que acreditam no meu trabalho, que eu também admiro os trabalhos, né, e vendo nessa coisa de trabalhar em rede uma oportunidade também de conectar pessoas que eu admiro tanto e que talvez a gente, muito preso àquele formato de precisar se encontrar, que é incrível poder trabalhar presencialmente, não quero nunca dizer que isso pode ser substituído, porque não pode, é outro tipo de presença, mas eu acho que a gente também ganha desse jeito, sabe? A gente consegue fazer muita coisa, e eu acho que a gente não tinha dimensão do quanto que a gente podia fazer, né, estando distantes. Então, esse momento agora, eu tô, tipo, fazendo tudo à distância, gravando guia e tal, e manda no Zap, sobe no Drive, e faz uma reunião online e tudo. Fiz um ensaio por FaceTime, um ensaio fotográfico. Então, eu tô tentando pensar até, né, será que dá para gravar um clipe por FaceTime? Será que, sabe, entrar mesmo nas novas mídias e a gente tentar fazer tudo que a gente puder dessa maneira? Acho que a gente ganha muito também. A gente consegue, inclusive, né, reforçar essa mensagem de que a gente precisa, nesse momento, dar uma segurada, ficar em casa mesmo, sabe? Se preservar. Então, eu acho que é importante a gente continuar trabalhando assim por um tempo, porque a gente ganha, né, com essa coisa de trabalhar em rede, e a gente também reforça essa coisa de a gente precisar ficar em casa, né? E se guardar para, no momento, a gente poder voltar. E a indústria cultural, acho que é a última que vai voltar, né? Os shows e tudo. Então, quanto mais tempo a gente passa nisso, mais distante a gente tá de viver aquela coisa do show, aquela experiência do show, né? Então, realmente, a gente precisa dar uma segurada agora. Mas é isso, trabalhando nesses projetos, meio à distância. Em algum momento vou precisar encontrar com as pessoas, mas estou tentando fazer tudo que eu posso de maneira remota, em casa, tentando também de alguma maneira me organizar, né? E aí vem a necessidade de, tipo, ter alguns equipamentos para poder fazer as lives, fazer um vídeo, né? Então já fiz live, já fiz uns vídeos prontos, né? Consegui uns editais também de live e de participar de programações online, né? Enfim, do Sesc e do Itaú, então estou nesse processo também de pré-produzir essas lives e estou tentando, assim, isso, né, expandir e trabalhar com pessoas de lugares diferentes. Infelizmente, às vezes a gente vê pessoas que se conectam muito mais com o nosso trabalho que estão em outros lugares do que necessariamente que estão na nossa cidade, né? Então, é uma oportunidade também de chegar nesses lugares. Quer falar, Rose? Pode falar. Gente, não sei quanto tempo tem ainda. Dá um tempo de uma musiquinha? Você canta pra Dá, dá, gente? dá sim. Deixa eu Não sei se vocês pensar têm que eu outra posso pergunta cantar. aí. Eu acho que. Vou beber uma aguinha aqui para cantar alguma coisa. Vou cantar Elecó, que é uma música que fala sobre união entre as mulheres negras, né? Sobre essa relação enfim, da gente não andar só, da gente ter sempre esse amparo, né? Das nossas irmãs, mas também das nossas ancestrais, né? Que podem ser as orixás, mas que também podem ser as nossas avós, bisavós, tataravós, né? As pessoas que vieram antes da gente e que de alguma maneira exercem essa influência também, né? Sobre as coisas que a gente vive, enfim. Vou começar aqui. Não fez bem me desafiar, minha arma pode te cegar. Não me diga que voltou atrás. Quem quer paz não fere os demais. Não fez bem me desafiar. Minha arma pode te cegar. Não me diga que voltou atrás. Quem quer paz não fere os demais. Você pode achar que eu parei aqui, mas não ando só. Eu não ando só. Sou Yalodê, sou Gueledé, sou de Elecó, sou de Elecó. Você pode achar que eu parei aqui, mas não ando só. Eu não ando só, sou Yalodê, sou Gueledé, sou de Elecó.
Oba Eleco. É isso. Que lindo. Obrigada por compartilhar com a gente essa música maravilhosa. Linda. Eu que agradeço a vocês. Tô adorando aqui nossa conversa. Que massa, eu fico muito feliz, assim, queria agradecer, né, novamente, acho que a Ana, por, enfim, compartilhar sua história, sua trajetória. Eu acho que é muito, muito forte, assim, pensar o quanto você fala do seu processo, assim, desde o começo, né, de atuar em vários lugares da arte e se descobrir artista, mas fazendo arte, né, e fazendo, enfim, fazendo tudo que é necessário, acho que para a gente poder se expressar, porque realmente ser um artista na cena independente é muito difícil e eu acho que trabalhar com arte é realmente um lugar que a gente consegue se expressar de uma forma que é para além da fala, para além, né, do discurso, mas é conectar as pessoas pela emoção. Então, realmente, sempre que eu vejo o seu trabalho, Ana, eu fico muito emocionada. Então, é muito, muito forte para mim você estar aqui e fico muito feliz, assim, em que a gente consiga cada vez mais ganhar espaço, né, e falar sobre produções tão potentes. Então, muito obrigada. Queria saber se alguém tem mais alguma coisa para colocar e também, se você quiser fazer uma fala final, o espaço é seu. Eu queria falar uma coisa que eu acho que me acordou, assim, essa entrevista, que é o quanto a voz de uma pessoa que se coloca como artista ou como simplesmente uma pessoa que se expressa para os outros, ela na verdade é a voz de muitos, né? E ela está simplesmente canalizando essa voz da experiência de uma vida que está conectada com todas as outras vidas. Então, isso eu acho que é o também emocionante nessas expressões artísticas. Então, é isso. Eu fiquei muito feliz com esse insight que essa conversa me deu. É só agradecer, né? Porque, enfim, eu me sinto representada, né? Eu vejo, enfim, Manas Pretas, filho, eu acho que é um processo muito massa, muito potente, né? E eu fico muito feliz, assim, de você estar compartilhando isso, de estar na matriarque, porque eu acho que é essencial essa diversidade, porque só faz sentido se for assim. Então, eu agradeço muito, Ana. E muito sucesso, né? Muita axé aí nessa caminhada. Estamos aqui torcendo bastante. Pantera. Adorei. Eu queria muito agradecer vocês, assim, por poder, primeiro por essa conversa, assim, que eu achei massa também, a maneira como a gente, né, conseguiu conversar sobre tudo isso. Nem sempre é fácil, né, falar das nossas histórias, porque elas sempre tocam também nas nossas feridas, né, e algumas delas são feridas ancestrais também, né. Tudo isso, todo esse discurso, né, do meu trabalho também tem muito a ver com as violências, né, que eu passo enquanto mulher negra. Então, de alguma maneira, é ressignificar isso também, transformar isso em arte, né? Então, é meio doloroso, mas também é massa, né, desse ponto de vista da gente conseguir, né, a gente que é mulher preta e é artista, né, enfim, conseguir transformar isso, né, em alguma coisa, falar da nossa experiência, né, mesmo que dolorosa, mas de uma maneira que emocione, que toque, que faça as pessoas se identificar. Enfim, estou muito feliz pelo convite, minha gente, muito feliz mesmo. Já admiro muito o trabalho de vocês, acompanho e estou feliz também de poder estar fazendo parte aqui da Matriarque. Vida longa e sempre que vocês quiserem, estou aí à disposição, tamo junto. Massa. Então, queria finalizar aqui, dizer para todo mundo que está assistindo a gente que a gente vai deixar aqui na bio do canal, vai deixar as redes da Ana, então o Instagram, Facebook, o canal do YouTube dela também, que é muito importante todo mundo se inscrever e ver os clipes e divulgar, porque realmente acho que nesse momento é o que a gente pode fazer, é divulgar projetos potentes, e vai ter muito Ana Maí ainda na Matriarca, eu tenho certeza. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijos, meninas. Obrigada.